Olá alunos, bem-vindos a esses tutoriais em capítulos aqui com relação ao Final Cut Pro. Eu estou usando aqui o Final Cut Pro 10, versão 10.1, talvez vocês tenham uma versão ligeiramente mais nova ou talvez um pouquinho mais antiga do programa. Isso vai mudar pequenos detalhes da interface, mas nada tão significativo assim. Garanto para vocês que as janelas que a gente vai visitar e os comandos que vamos ver aqui nesse tutorial são aplicáveis a todas essas versões disponíveis em torno do ano de 2013 e 2014. Pois bem, nesse primeiro tutorial vamos ver aqui justamente as principais janelas do Final Cut. E nesse sentido, a ideia aqui é simplesmente familiarizar vocês com a possibilidade de traduzir elementos de outros programas de edição, como o Adobe Premiere, ou mesmo programas mais simples, como o Movie Maker ou o próprio iMovie, e aquilo que vocês vão ter à disposição no Final Cut X. Pois bem, vamos começar com essa área aqui da tela, onde serve basicamente para você reunir todos os filmes que você vai utilizar. Vocês observem que eu já havia importado um filme, é um filmezinho feito na bancada, no balcão da Ópera de Paris, no centro de Paris. Vocês podem observar ali entre aqueles dois prédios do centro aqui do plano, mais ou menos por aqui foi que o Georges Méliès posicionou a sua câmera e fez, reza a lenda, por acaso o primeiro efeito visual da sua carreira, quando a câmera, segundo diz a lenda, travou e depois voltou a funcionar, e ele daqui a pouco viu que todos os ônibus e carroças e pedestres e ciclistas, eles haviam dado um salto e se transformado de um para o outro. E aí ele percebeu que ele poderia fazer esse tipo de truque. Quando estive lá, eu filmei esse plano ao contrário, e agora trago aqui para vocês para demonstrar rapidamente. O plano foi importado aqui, é o único arquivo que está importado. Esses arquivos, no modo como ele está colocado aqui, ele pode ser, basicamente, observado por um scrub, como nós chamamos, ou seja, estou passando aqui o cursor para frente e para trás, ele vai tocando, podemos também tocá-lo em play aqui, vocês observam então que uma linhazinha vai passando no ponto aonde está, isso aqui ainda não é edição, é apenas visualização. Se você quiser, você pode clicar aqui e ver o plano em tela cheia para ver mais detalhes. Ele vai mostrar um rascunho dele em menos resolução. Nós estamos vendo aqui a resolução de 720p que o plano tem, mas um pouquinho menos, questão de agilidade do Final Cut. E também aqui eu chamo a atenção que você pode justamente visualizar de outras maneiras, ou seja, visualizar como uma tira de filme para ver melhor os quadros. Você pode visualizar do meu modo que eu gosto mais, que é esse aqui, que permite ver também a forma de onda, ou já selecionar um trecho para a edição daqui. Você tem uma visão de conjunto aqui. Então, isso aqui serve basicamente para assim que você botou os quadros dentro, se você quer separar alguma coisa, você já retira ele daqui, você já pode ter uma noção do que tem. Ao mesmo tempo, observem aqui ao lado. Aqui ao lado a gente pode ir criando outros eventos e eles vão justamente ir ocupando aqui. Cada evento é como se fosse uma pasta diferente onde você guarda os seus arquivos. Então imagine que isso pode servir para você criar vários e vários eventos de acordo com a complexidade do projeto que você esteja criando. Cada um deles vai dar a opção de você importar a mídia aqui. Bem, feito isso, a gente também pode observar o seguinte. Vimos aqui, ok, existem algumas informações disponíveis aqui desse arquivo em frente ao Opera, uma informação de áudio, de vídeo, se a gente deseja compartilhar algumas informações ali, mas basicamente o grande destaque mesmo é a possibilidade de você visualizar aqui. Agora, se a gente desejar fazer uma edição propriamente dita, a primeira coisa a fazer, observe, nós estamos aqui totalmente vazios na área de baixo desta janela. Isso significa que a primeira coisa a fazer é criar um novo projeto.
Clicando aqui, ele vai me permitir criar um nome para o projeto. Vamos colocar aqui em frente a Opera. E vamos dar OK. E ele vai criar uma timeline magnética, como eles chamam. E observem o seguinte, essa janela desapareceu. Se eu clicar aqui, ela volta. Essa janela de visualização ela está sempre apontando para onde está o seu cursor, para onde você está selecionado. Selecionei a timeline aqui, apenas passei o cursor sobre ela. Ela fica escura, mostrando que ela está totalmente vazia. Vamos então fazer aí um pequeno detalhe. Colocando aqui o cursor perto da borda, isso permite que eu selecione aqui um trecho desse movimento. Observem que aquele númerozinho que aparece ao lado da borda, ele vai me dando o tempo. Tem isso aí, eu clico aqui e eu posso então trazer aqui para a timeline magnética. Soltei e a partir de agora está selecionado esse trecho de vídeo aqui. Ali 3, 4, 5, 6, 7 segundos. Tem tempo demais, né? Vamos fazer o seguinte. Como no Final Cut 7, você pode também aumentar ou diminuir a visualização aqui dos trechos do vídeo. Você pode aumentar ou diminuir a escala aqui embaixo. E aqui eu também posso mudar o ponto de entrada ou de saída. Uma mão na roda desses numerozinhos aqui que vão me dizendo qual é o tempo que eu reduzi ou aumentei e qual é o tempo que o trecho de vídeo está agora. Deixá-lo com 3 segundos. Ou também eu posso, simplesmente, se eu quiser, eu posso selecionar a ferramenta como Blade aqui, cortá-lo ao meio. Então, seleciono de novo Select, posso mudar a ordem desses trechos. Aqui nós já vamos ter um salto na moda de Méliès, certo? Temos um pequeno salto ali. E da mesma forma podemos aqui selecionar outros trechos, diminuí-los. Opa, cliquei ali, ele já ficou assenhado para fazer algum tipo de ajuste. Agora, observem aqui uma coisa bastante importante. Estamos aqui na timeline magnética. A timeline ela tem essa faixa escura aqui no centro, né, que é a faixa preferencial dele. Ele chama de storyline primário, primary storyline. E é ali que, se você arrastar um trecho de vídeo, ele vai tentar colocá-lo primeiro. A lógica que muda no Final Cut X em relação aos outros é justamente que ele vai pensar que você vai construir primeiro as tomadas principais da sua edição e só depois começar a colocar outras coisas, como uma legenda sobre a imagem, ou mesmo, se a gente quiser colocar aqui uma outra imagem e manipulá-la de alguma maneira. Isso aí vai estar sempre conectado a um clipe na timeline primária. Isso é bastante diferente do Final Cut antigo. E também tem uma outra coisa, que ele faz um esforço danado. Se eu puxar aqui, ó, ele não deixa espaço vazio. Então é muito mais difícil aqui você deixar um ratinho, como a gente chama, um frame preto entre um e outro. Ele tenta deixar as coisas sempre sem espaços vazios na timeline, a menos que você selecione aqui a ferramenta de posição e diga para ele, não, eu quero deixar um espaço em preto. Então ele, obedientemente, vai lá fazer isso para você. E mesmo assim, esse espaço em preto, você pode então selecioná-lo e deletá-lo quando quiser. Então, recapitulando, nessa janela você organiza em qual pasta você vai colocar as coisas, você visualiza justamente que trecho de vídeo você vai utilizar, o que tem nesse vídeo, isso aparece em detalhe aqui nessa visualização, com alguns detalhes técnicos no inspetor aqui ao lado. Na metade de baixo da tela você tem a timeline com o privilégio, vamos deletar esse aqui, justamente das coisas estarem se construindo
a partir da timeline principal, desse primary storyline. E tem um detalhe importante, selecionei um clipe aqui, o que aparece aqui? Justamente aparecem outras opções para eu manipulá-lo, distorcê-lo, fazer aí manipulações com relação à cor, com relação ao áudio, a partir do que está aqui na tela, certo? Então, isso aí vocês podem, num primeiro momento, se preocupar em enfileirar os planos do seu vídeo aqui no Primary Storyline. Se você quiser, você pode clicar na bordinha, aumentar, diminuir e assim por diante. E você vai ter, então, a partir daí, nessas 4 janelas, como reunir, como visualizar, como organizar no tempo e como ver detalhes técnicos ou de manipulação possível aqui. Essas são as janelas básicas do Final Cut X. Continue, por favor, olhando os outros capítulos.